Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos com nova lição. Terceiro trimestre de 2022, lições bíblicas, classe de jovens. Novo assunto, nova lição. Olha que coisa bonita. Novo trimestre, novo tema. Imitadores de Cristo. Ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Nós teremos 3 lições importantíssimas para esse terceiro trimestre de 2022. Comentador é o nosso querido pastor Tiago Brasil, de Fortaleza, Ceará. E os nossos jovens estão com aí 3 lições importantíssimas para o aprendizado espiritual. Eu sou o pastor Gildásio Bispo, nós estamos a partir de agora com mais um trimestre para a classe de jovens. Antes, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse neste canal. Você que não é seguidor, por gentileza, clique nesse botãozinho vermelho aí abaixo, faça a sua inscrição gratuita, ative o sininho da notificação, ou das notificações, para que você seja informado de novos vídeos, novos conteúdos em primeira mão. Também nós temos aqui um link da Amazon.com.br, onde você pode comprar produtos em promoção. Produtos como bíblias, livros, harpa cristã, produtos de higiene e limpeza, livros em geral, eletrodomésticos, muita coisa que você pode adquirir e assim estará ajudando o nosso canal. Clique no link aí e faça suas compras pelo nosso link e nos ajude. Nós estamos aí agradecendo então sua participação e sua colaboração, tá certo? O título da lição de hoje é Morrer para Viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. É a nova vida em Cristo. Nós agora somos novas criaturas. O texto principal diz, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 8. O resumo da lição diz assim, o cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Interessante a leitura semanal. Todas as lições têm um esquema de... Cada dia você lê um versículo e tem um tema. Observe, na segunda-feira, Romanos 5:8, o amor de Deus já está provado. Terça-feira, Gálatas 5:13, nossa liberdade não nos autoriza a viver no pecado. Quarta-feira, Efésios 2:5, um dia já fomos escravos do pecado. Quinta-feira, 1 Coríntios 15:26, a derrota da morte. Sexta-feira, Colossenses 2:14, nossa dívida foi cancelada. E sábado, Atos 17:30, o perdão do tempo da ignorância. Importante fazer essa leitura, porque cada dia nós temos aí versículos maravilhosos para o nosso crescimento espiritual e a meditação diária na palavra de Deus, isso é muito importante. Objetivos de nossa lição: primeiro, compreender o fato de que recebemos uma vida nova em Jesus Cristo. Segundo, saber que fomos livres do pecado. Terceiro, mostrar que em Cristo Jesus nascemos de novo. É importante, jovem, você ter essa certeza de que é nova criatura, você já nasceu de novo e agora faz parte do reino de Deus. Para os nossos professores é importante o seguinte, no início desta lição. Você deve iniciar esse trimestre observando o seguinte, você está diante de uma classe de novas criaturas em Cristo Jesus. Professor, observe a orientação pedagógica da sua lição de professor, de mestre, e siga aí corretamente o plano de aula e também os subsídios que são disponibilizados na sua revista. E nós estamos aqui para acrescentar e para colaborar de alguma forma para que esta aula seja mais enriquecida e possa ter mais êxito.
Oremos a Deus para que o Espírito Santo nos use poderosamente. Nós temos um gráfico interessante que o professor pode aproveitar e mostrar na classe. Você pode mostrar no Data Show, você pode mostrar num desenho, você pode mostrar na própria lição. Filhos de Deus e filhos de Adão. Duas colunas. E observe, como filhos de Adão, nós tivemos o que? Ruína. Como filhos de Deus, salvação. Como filhos de Adão, tivemos o pecado. Herdamos o pecado. E como filhos de Deus, a justiça. Como filhos de Adão, a morte. E como filhos de Cristo, filhos de Deus, né? Irmãos de Cristo, filhos de Deus, nós temos agora a vida eterna em Cristo Jesus. Como filhos de Adão, separação de Deus. Como filhos de Deus, relacionamento com Deus. Como filhos de Adão, desobediência. Mas como filhos de Deus, obediência. Como filhos de Adão, punição. Mas como filhos de Deus, libertação. Como filhos de Adão, a lei. Mas como filhos de Deus, a graça. Interessante você passar isso aí para os alunos e fazer assim um mini debate, discursar aí com eles e discutir esse assunto em detalhes e separar aí uns 3, 4, 5 minutos para ouvir um ou dois alunos, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua aula. O texto oficial, o texto bíblico está em Romanos 6, de 1 a 4, é um texto pequeno, nós podemos ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Que texto maravilhoso! Fala aí, não é, que nós não podemos mais permanecer no pecado, porque agora nós somos novas criaturas. Temos aqui como subsídios para esses 3 pontos importantes. Primeiro ponto, a vida nova que recebemos. O segundo ponto fala sobre livres do pecado, escravos de Cristo, livres do pecado, vírgula, escravos de Cristo. E a terceira parte, que é o terceiro ponto, já posso viver, pois nasci de novo. Observe uma coisa, querido aluno, querido professor, seguir a Cristo, seguir ao Senhor Jesus, não é um processo automático, mecânico, nem irrefletido. Não é um processo aleatório, não é algo que seja como um passe de mágica. Não. É uma decisão cotidiana e consciente que nós temos que tomar debaixo da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, seguir a Cristo é uma caminhada, uma jornada. E nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para cada dia, todos os dias, estar conosco. E isso está dito. A palavra de Deus nos diz: eu mandarei outro Consolador para que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que bênção! Nesse primeiro ponto aqui, a vida nova que recebemos, Paulo disse, não é? Os que estão em Cristo, nova criatura são. Não é? Os que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A graça nos faz mudar de vida. A nossa vida outrora é uma vida errante no pecado, uma vida nas trevas, mas agora em Cristo Jesus nós temos vida nova. Andamos na luz porque Ele na luz está. E o apóstolo João disse, se nós andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, como Paulo disse e lembrou muito aos irmãos, que nós precisamos observar a obediência para desfrutarmos desta nova vida em Cristo Jesus, porque se recebemos agora a graça, como poderemos andar no pecado? Como poderemos
viver ainda no erro e no pecado? Não podemos. Segundo subtópico, o batismo como imagem pública de nossa decisão interior. Fomos batizados nas águas, graças a Deus, cumprindo assim a palavra de Deus em nós. E temos esta oportunidade de agora fazer parte do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, como membros da igreja e membros do reino do Senhor. Para o novo crente, para o cristão, o batismo não é um mero ato religioso, não. O ato público de imersão nas águas indica que nós temos convicção de nossa salvação por meio de uma identificação com Cristo, porque assim como ele morreu pela figura do batismo, nós também sepultamos ali o nosso velho homem e agora surgimos um novo homem, uma nova criatura. Em Cristo Jesus agora nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. Como poderemos viver ainda no erro e no pecado? De maneira nenhuma. Então, no terceiro subtópico, nós estamos sendo assim bem sucintos, porque aqui esta pré-aula não substitui a escola dominical, nós estamos dando subsídios. Este terceiro subtópico fala de comunhão com Jesus. Nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde muitas pessoas são egoístas. E nós temos que fazer a diferença. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Não podemos generalizar, mas na atualidade há muitos interesses nas riquezas associadas a Cristo. Está lá em João 12, 5 e 6, referências a este assunto. Não é? Poucos dispostos a seguirem verdadeiramente a Cristo e alguns com interesses próprios de buscarem talvez até riquezas através do Evangelho. Que Deus nos livre deste mal que assola o nosso século. Quem não se associar com a cruz de Cristo, ou seja, quem não tiver comunhão com Cristo através da cruz de Cristo, jamais experimentará a plenitude do reino de Deus. Querido jovem, medite aqui comigo. Se nós não obedecermos à palavra de Deus, se nós não obedecermos ao que o Senhor Jesus Cristo nos pede, nos ordena, onde vamos encontrar a verdade, onde vamos encontrar o caminho fora dos caminhos do Senhor? Quem nos ensinará? Quem nos conduzirá ao céu? Está escrito em João 14, 6, eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou o caminho. Lá em Provérbios tem um versículo que diz assim, para o homem existem muitos caminhos, mas não sabem que são caminhos de morte. Muitos acham que esses caminhos que existem aí como atalhos vão dar no paraíso, vão dar num lugar onde a felicidade será eterna, porém são caminhos de morte. Aparentam um caminho do bem, mas no fim, não é? Andando sem Cristo, andando sem Deus, está andando num caminho de morte e por fim será, como diz a palavra de Deus, pranto e ranger de dentes. Na segunda parte nós temos aqui livres do pecado, escravos de Cristo. Por quê? Livres do pecado, vírgula, escravos de Cristo. Como entender e como conciliar livres e escravos? Mas quem está liberto do pecado agora está escravo, cativo de Cristo, não é? Mas essa escravidão que aqui está descrita não é uma escravidão, não é? Como é a escravidão do mundo. Muitos acham que seguir a Cristo é estar preso porque não pode fazer o que quer. Isso é liberdade. Nós temos liberdade em Cristo de viver uma vida verdadeiramente plena, não é? Ele disse, darei vida e vida com abundância. Então nós temos agora vida e vida plena, vida em abundância. Somos libertos, somos escravos de Cristo para viver a liberdade do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Mas que esta liberdade não seja motivo para libertinagem, para pecado, porque
a graça não nos deixa livres para viver pecando, viver no erro e no pecado. Vivendo como livres e não como escravos do pecado. Vivendo como livres. Somos livres. Livres em Cristo, libertos por Cristo. Somos libertos do poder da morte, do pecado e da condenação. A imagem que Paulo utiliza para tratar a respeito do nosso novo estado em Cristo deriva exatamente da prática da libertação de escravos na época dos romanos. Paulo usou ali uma figura de como, uma comparação, vamos dizer assim, como acontecia com os escravos romanos e a sua libertação, não é, aquele ritual, e nós, como escravos de Cristo, libertos do pecado. Paulo faz esta comparação, certo? Na verdade, seria uma ação de benevolência do Senhor, já que o escravizado era um cativo do pecado, e agora o Senhor nos resgatou e nos tornou libertos, libertos pelo sangue, libertos pela palavra, libertos pelo poder, libertos pelo Espírito. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este segundo subtópico da segunda parte fala que a queda do jugo da morte, Romanos 6:23, a consequência inevitável e insuperável do pecado é a morte. Diz que o salário do pecado é a morte. Então, o salário do pecado realmente é a morte. Era este domínio, sob este domínio que a humanidade vivia. O domínio da morte, do pecado, do aguilhão, que levava à perdição. Agora, em Cristo, nós temos esta libertação. Podemos ser libertos agora, livres da condenação, pelo poder que há no nome de Jesus. Terceiro subtópico, querido professor, passe para a sua classe, para os alunos, que agora nós não temos mais medo. Agora o temor, o terror da morte passou. Nós agora somos libertos e livres para viver a liberdade da graça de Deus e obediência ao Senhor. E por isso somos escravos de Cristo, com muito prazer e com muita alegria. O que o diabo quer com esse tipo de tática, não é? O medo, com essa tática do medo, é nos tornar inseguros com relação à salvação. Não é? Paulo nos esclarece que já não pesa sobre nós nenhum tipo de acusação espiritual. Lá em Romanos está escrito que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Atos 17:30 também está escrito ali que não pesa mais sobre nós essa acusação, porque podemos ser libertos nós e nossa casa. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, e confiar será salvo você e a sua casa. Você confia no poder e na salvação do Senhor? Então que Deus continue abençoando sua vida. Na última parte da lição, jovem, nós temos aqui: já posso viver, pois nasci de novo. Agora uma nova vida. Antes vivíamos no pecado, na escravidão do pecado. Agora somos libertos para viver uma vida com Cristo. O apóstolo Paulo é bastante enfático ao afirmar que o reconhecimento do sacrifício vicário de Jesus Cristo nos é fundamental para o estabelecimento de uma vida cristã genuína. Romanos capítulo 6, versículo 11, você pode conferir aí. Então, não podemos conceber uma vida em Cristo e viver ainda sob a prática e o domínio do pecado, do erro. Não. Quem opta por viver em Cristo não pode ficar na prática do pecado. Esse subtópico aqui, o fim do império do pecado, fala o seguinte: alguém oriundo de uma dupla formação cultural como Paulo tinha, não é, conhecimento da tirania dos governos da época, principalmente do governo romano, e ele fez comparações e ensinou sobre a libertação da tirania, né? A morte do Redentor Jesus Cristo nos deu esperança, que agora instaura um novo reino, não um reino terreno político, opressor, tirânico, não, mas agora um reino de amor, de liberdade, de vida eterna,
um reino glorioso, e nós somos súditos desse reino. Em Cristo Jesus agora somos libertos para reinar com Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Último subtópico, uma vida consagrada a Deus. Aqui é muito importante observar. Se Cristo reina em mim, se Cristo reina em você, jovem, em você, querido professor, como devemos viver? No erro? Na prática cotidiana do pecado? De maneira nenhuma. Se vivemos em Cristo, temos que viver uma vida agora diferente. Fujamos do pecado, fujamos daquilo que abomina aos olhos de Deus. O apóstolo nos responde que uma vez libertos da iniquidade, devemos andar de modo santo e irrepreensível. Esse padrão de comportamento com os valores do Evangelho, com os princípios da graça, se confronta diretamente com o modelo de pseudo-evangelho que testemunhamos no mundo atual, infelizmente. Infelizmente. Mas que possamos olhar para Cristo, nosso modelo, e não para os maus exemplos. Olhemos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E a nossa lição tem aqui no final algo interessante que eu quero ler na íntegra. Nós estamos finalizando esta lição preciosa sobre o morrer para viver, abrindo mão do eu, né, para seguir a Cristo. Que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Diz o seguinte aqui: seguir o Mestre é a própria razão de ser de nossa espiritualidade. Na sociedade decadente em que vivemos, as pessoas estão, sempre em busca de seu ego, da satisfação do seu ego, de suas ambições carnais, do pecado. É urgente uma guinada da humanidade em direção a Cristo. Ele morreu e ressuscitou para nos livrar do jugo do pecado. Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde, que nós possamos usufruir dessa vida feliz com Cristo. Que nós possamos usufruir das bênçãos do Evangelho. A todos, nosso muito obrigado. Obrigado aí por sua atenção. Comente, dê o seu like, nos ajude. Compartilhe nossos vídeos para que outras pessoas também possam participar desta bênção. Eu vou erguer aqui a nossa bandeira que está aqui nesse fundo, né? Isso é bom porque nós estamos aqui diante de Deus, diante desta classe maravilhosa aí de jovens, e agradecemos a Deus por estar vivendo num país onde Deus tem abençoado grandemente. Nós temos liberdade de proclamar o Evangelho, a mensagem de libertação. Nosso Brasil querido, oremos também pela nossa pátria e pelos que estão em iminência, como diz a palavra de Deus. As autoridades carecem de nossas orações. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Eu te agradeço pela oportunidade, louvo o teu nome, porque digno és de receber a honra, a glória e o louvor para sempre. Abençoa nosso querido Brasil, abençoa os que estão em iminência, as autoridades civis, as autoridades militares, eclesiásticas, os nossos magistrados. Toma em tuas mãos cada um desses governantes, dessas pessoas que estão na governança, na iminência, Senhor. Toma em tuas mãos poderosamente. Abençoa o nosso querido Brasil, salva almas, liberta para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos e assim te agradecemos agora e sempre. Amém. Que bênção. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Nosso muito obrigado por sua atenção.